Atualização do Departamento Médico Rubro-Negro. Flamengo estipula valor para vender o Wesley. Leila Pereira pede apoio de Flamengo e de outros clubes para se posicionarem junto à Conmebol. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro, pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Flamengo e Vasco se enfrentam hoje às 17 horas e 45 minutos. Eu vou trazer informações sobre esse jogo, onde assistir, a arbitragem e prováveis escalações. Mas primeiro, quero parabenizar a todas as mulheres do mundo inteiro, independente do clube a qual elas torçam. Né? Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para mim, o Dia da Mulher são todos os dias. Mas foi criada essa data devido àquelas mulheres guerreiras que foram incendiadas dentro de uma fábrica na Europa porque estavam reivindicando os seus direitos, né? Então, um abraço para todas vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, repleto de comemoração, almoço, flores e tudo mais que vocês merecem. Bom, agora vamos aqui para as informações. O Flamengo emitiu um boletim com o médico Fernando Sazak para atualizar a situação dos atletas que estão no departamento médico do Mengão, né? Vou trazer aqui as falas do Dr. Fernando Sazak. Abre aspas. Essa semana foi muito positiva. Os atletas responderam muito bem aos trabalhos e programações. Michael já está sem dor realizando o trabalho na academia e no campo e na academia. Everton Cebolinha também muito bem, não se queixando de nada e também iniciando o trabalho com a preparação física. O Pedro continua a preparação física, realizando o trabalho de transição e sem queixas. O trabalho com bola tem sido muito tranquilo e respeitando o tempo. Tudo dentro do planejado. Vinha apresentou essa semana uma grande evolução. Nível de força melhorou, já está no campo realizando trabalho com fisioterapia. Juninho e Alexandro já foram efetivados ao grupo. Agora fica a critério da comissão técnica. Isso é uma boa notícia, né? Os jogadores do Flamengo aí se recuperando e daqui a pouco o Felipe Luiz estará com um elenco 100% à sua disposição. O Flamengo agora estipulou o valor mínimo para vender o Wesley após o Super Mundial de Clubes. O Flamengo está disposto a negociar o Wesley no meio do ano, após o Super Mundial em junho, mas considera que a proposta de 20 milhões de euros, cerca de 125 milhões de reais na cotação atual, como a do Atalanta no ano passado, já não são suficientes. O rubro-negro vai iniciar as negociações por valores a partir de 25 milhões de euros, cerca de 156 milhões de reais, ou 30 milhões de euros, cerca de 188 milhões de reais. Lembrando aí que com a convocação para a seleção brasileira e ele tendo boas atuações no Super Mundial de Clubes, esse valor pode chegar a 35 a 40 milhões de euros. Então vamos aguardar essa informação do GE. Vamos ver aí por qual valor o Wesley será negociado após o Super Mundial de Clubes, né? Bom, para o jogo de hoje, Flamengo e Vasco da Gama, até o início dessa matéria aqui, tinham sido comercializados cerca de 40 mil ingressos, né, de maneira antecipada. A procura estava baixa antes da abertura para o público geral, né, estava na casa de 11 mil ingressos, mas com a abertura para o público geral, já chegou-se a 40 mil ingressos, a expectativa é de 50 a 55 mil torcedores hoje no Maracanã para assistir esse jogo, né? Vamos começar aqui a falar sobre Flamengo e Vasco da Gama, né? Ayrton Lucas deve ser novidade do Flamengo na semifinal contra o Fiasco da Gama. O Flamengo deve ter ao menos uma mudança em relação ao time que enfrentou o Vasco no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Mesmo com o lateral esquerdo Alexandro reintegrado ao elenco e treinando sem restrições, ontem, sexta-feira, no Ninho do Urubu, o mais cotado para voltar ao time é Ayrton Lucas. Recuperado de uma pancada no joelho esquerdo, o lateral foi relacionado no primeiro jogo da semifinal contra o Vasco.
né? O Flamengo venceu por 1-0 aí, mas iniciou no banco e tem boas chances de assumir o lugar de Varela, que vem atuando por improviso no setor. Que ele continue jogando de improviso ali no setor, tá muito bem, Guilherme Varela, né? Tem ajudado o Flamengo aí nos últimos 4 jogos aí, que o Danilo e o próprio Ayrton Lucas estiveram fora, Alexandre, desculpe, estiveram fora por problema de lesão, né? Bom, Danilo e De La Cruz também têm grande possibilidade de retornar ao time, enquanto o defensor passou por exercício de controle de carga após o desconforto muscular e ficou ausente na semifinal, né? O meio uruguaio ficou fora do primeiro duelo em razão do campo sintético no estádio Newton Santos. Ele já estava recuperado de lesão, mas como tinha sido recente, a comissão técnica aí decidiu poupá-lo para poder evitar que o campo de grama sintético afeta muito a cartilagem dos atletas, né? Bom, Juninho, que também está recuperado de lesão, fica à disposição do treinador, mas deve ser opção no banco de reserva nesse sábado, até mesmo pelo período considerável de inatividade. Isso é muito fora, tempo fora sem jogar, né? Ou seja, perde ritmo de jogo, deve ir ganhando algumas minutagens aí, ou talvez nesse jogo de hoje, ou na próxima partida do Flamengo, que será nas finais aí. Já Everton Cebolinha, Michel, Pedro e Vinha seguem sem condições de jogo. Bom, trazer um retrospecto rápido aqui do Flamengo e Vasco, né? O Clássico do Milhões tem uma rivalidade, né? E toda a história, Cruz Maltinos e flamenguista já se enfrentaram 350 vezes, uma grande vantagem para o lado do Flamengo, que soma 140 vitórias, total aí de 105 derrotas, né, e 105 empates entre as duas equipes. Os dados são do portal O Gol, né? Então, uma boa notícia aí, o retrospecto do Flamengo contra o Vasco é gigantesco. 140 vitórias, 105 derrotas e 105 empates. Agora vamos falar aqui mais precisamente do que vai acontecer hoje, ó. Transmissão do jogo de hoje, Flamengo e Vasco, será pelo TV Globo, no Sport TV e no Premier, através do Pay-Per-View. Prováveis escalações de Flamengo e Vasco. Flamengo deve vir com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo ou Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Varela, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo ou Nicolas de la Cruz, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, o técnico Felipe Luiz. Lembrando que a escalação oficial sai 1 hora antes do jogo. A partida está marcada para 17 horas e 45, ou seja, às 16 horas e 45 minutos, a escalação oficial estará sendo passada e eu trarei para vocês aqui com todo o prazer, né? Desfalque do Flamengo: Pedro, joelho esquerdo, Matias Vinha, joelho direito, Michael, coxa esquerda, Everton Cebolinha, coxa direita e Cleiton suspenso por causa daquele direto que deu no jogador do Botafogo, né? Arrancou o dente dele. Pendurados, ninguém. O Vasco do técnico Fábio Carille deve vir com a seguinte formação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão ou Paulinho, Nuno Moreira, Coutinho, Ryan e Verrete. Está escrito Vegete, por que a gente tem que pronunciar? Eu tenho que falar como está escrito aqui, né? Vegete, brincadeira, né? Desfalque: Tietê, que é a dúvida, Adson, Estrela e David, reta final de recuperação. Pendurados, ninguém. Arbitragem para esse jogo: o árbitro é o Wagner do Nascimento Magalhães, assistente número 1, Thiago Henrique Neto Correia Farinha, assistente número 2, Thiago Fileman Soares Pinto. O VAR fica por conta do Paulo Renato Coelho, né? Bom, a CBF divulgou aí dia e horário da primeira rodada do Brasileirão e o Flamengo estreia contra o Internacional. A Confederação Brasileira de Futebol, mais conhecida como CBF, divulgou na noite de ontem, sexta-feira, né, dia 7, os dias e horário da primeira rodada do Brasileirão. O Flamengo vai estrear no dia 29 de março, num sábado, contra o Internacional no Maracanã, às 21 horas. Então já temos aí o primeiro adversário do Flamengo, a data e o horário, né, da estreia do Mengão pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo que não ganha o Campeonato Brasileiro desde 2020, né? O Flamengo tem priorizado aí outras coisas e deixado de lado o Campeonato Brasileiro, que para mim é um das competições mais importantes que existe,
tirando aí, né, acho que volta disputando no primeiro patamar a Libertadores da América, segundo Campeonato Brasileiro, aí sim vem a Copa do Brasil, mas parece que o Flamengo tem priorizado campeonatos estaduais, tem priorizado aí Copa do Brasil e deixando de lado aí Libertadores e Campeonato Brasileiro. Espero que isso mude. Falar em Copa do Brasil, Libertadores da América, né? O Flamengo fechou a fase de grupos com empate e liderança isolada do grupo A da Libertadores Sub-20. Empatou ontem com o Higgs, né? O Flamengo chega à semifinal da Libertadores Sub-20 de forma invicta. Isso porque no terceiro jogo da primeira fase da competição, o Mengão empatou em 0-0 com o Higgs do Chile. Como o mais querido já tinha se classificado de maneira antecipada após bater o Olímpia do Paraguai e o Danúbio do Uruguai, o técnico Cléber dos Santos poupou titulares na partida realizada no estádio Iapené, no Paraguai, ontem, né? Em relação ao time que venceu o Danúbio do Uruguai na terça-feira, dia 4, o Flamengo atuou com 6 modificações. Uma delas por suspensão, o caso do capitão Iago, expulso diante dos uruguaios, mas por opção, pensando na final, nomes como Chola, Guilherme, Daniel Salles e até o goleiro Lucas Furtado iniciaram no banco de reservas. O regulamento da Libertadores prevê nas semifinais o confronto do primeiro colocado do Grupo A, no caso o Flamengo, né, contra o melhor segundo posicionado, que será conhecido apenas ao final da terceira rodada da fase de grupos, que acontece no domingo, dia 9, mais conhecido como amanhã. Ou seja, não é possível um embate com o Palmeiras logo de cara, já que o time paulista venceu a chave C e pegará o líder da chave do líder do grupo B, né? Desculpa aí. Prováveis adversários do Flamengo na semifinal: o Danúbio, do Uruguai, que tem 6 pontos, o Belgrano, da Argentina, que tem 4 pontos, o Cerro Porteño, do Paraguai, que tem 3 pontos, né? Por este recorte, o Danúbio está sendo adversário do Flamengo, porém, isso pode mudar até a última rodada, que será realizada amanhã, dia 9. Ou seja, o segundo melhor colocado aqui do Grupo A, que é o Danúbio, do Grupo B, que é o Belgrano, e o Grupo C, que é o Cerro Porteño, qualquer um desses três aqui pode ser o adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores da América Sub-20. Falando ainda da Libertadores da América Sub-20, tem aquele fato, né, lamentável, mais uma vez cometido contra times do Brasil. Palmeiras deseja que Flamengo e outros clubes se posicionem à Conmebol. Olha, eu vou botar meu posicionamento aqui, vou trazer as falas da Leila Pereira e vou lembrar de um fato do Flamengo contra o Internacional. Aqui, ó. Palmeiras começou uma mobilização nos bastidores para unir os clubes brasileiros e intensificar a pressão sobre a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, após o lamentável caso de racismo envolvendo o atacante Luigi, ocorrido na última quinta-feira, dia 7, durante a partida da equipe contra o Cerro Porteño pela Libertadores da América Sub-20. Segundo a ESPN, o objetivo é que, por meio de uma cobrança unificada, a entidade que regula o futebol sul-americano desenvolva um protocolo claro para a aplicação de punições esportivas severas em caso de racismo, uma medida que atualmente não existe. Leila Pereira concedeu uma coletiva de imprensa e expressou sua insatisfação em relação aos diversos problemas que o time paulista já enfrentou com torcedores do Cerro Porteño, relembrando os episódios de manifestações racistas que ocorreram em 2022, em 2023 e agora em 2025, né? Vamos para o que disse Leila Pereira aqui. Não é a primeira vez que esse clube ataca nossos jogadores e torcedores. Em 2022, torcedores do Cerro ficaram imitando o macaco para os nossos torcedores e não aconteceu absolutamente nada. Em 2023, nossos atletas foram chamados novamente de macaco. O Bruno Tabata foi revidar a agressão e foi punido com 4 meses de suspensão, ou seja, inversão de valores, né? Tentamos reverter essa penalidade e não conseguimos. Agora, pela terceira vez, nossos atletas são atacados por racistas e todos viram que foi o Luigi que chamou a atenção do árbitro e o árbitro viu e, inclusive, não cumpriu a determinação da FIFA, que é paralisar o jogo, prender o criminoso e continuar o jogo.
Fecha aspas, disse a dirigente do Palmeiras. Gente, isso tem que acabar. Os clubes têm que se unir contra isso. Mas nós temos que arrumar a nossa casa também, tá? Porque aqui no Brasil acontece isso. Houve um episódio em 2022, Flamengo Internacional de Porto Alegre, que será o primeiro adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro, agora dia 29. O time que deve o Flamengo, o time caloteiro que deve o Flamengo, aconteceu isso em 2022, foi filmado, foi colocado nas redes sociais, foi pedido uma providência e o torcedor não foi punido. Ou seja, a Conmebol é conivente com o racismo, porque ela nunca tomou providência nenhuma. Tá? Para mim isso é conivência. E apoia, porque desde o momento que não toma providência contra isso, principalmente os árbitros, que vêm e não tomam a providência do regulamento da FIFA, que é paralisar o jogo e prender o infrator. Tá? Agora nós temos também que cuidar da nossa casa, ou seja, do Brasil. Isso acontece constantemente, principalmente contra os times do Rio Grande do Sul, em que os torcedores cariocas e paulistas chegam lá e são tratados de maneira hostis e com atos criminosos de racismo. Aí a Conmebol, se lá no Brasil, na casa deles, eles não fazem nada, por que nós somos obrigados a fazer? Ou seja, temos que cobrar lá, mas primeiro temos que arrumar a nossa casa. Valeu? Essa é a minha opinião. Bom, a FIFA começou a venda dos pacotes de hospitalidade para o Mundial de Clubes de 2025. A entidade divulgou informações sobre as opções que os torcedores terão para adquirir ingressos em locais especiais, como lounge e camarote, nos 12 estádios que sediarão a competição que acontecerá entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Há 6 opções de pacote de hospitalidade, cada um oferecendo diferentes benefícios aos compradores. A compra dos pacotes com mais detalhes sobre os itens incluídos deve ser feita no site oficial da FIFA. Os preços começam a partir de $386,25 por pessoa. Não? Então, galera, isso aí, você entra lá no site da FIFA e vocês veem aí os setores e o que esses setores oferecem de benefícios para você, né? Voltando agora para o Flamengo, Eric Pulgar está fora dos próximos jogos do Chile nas eliminatórias da Copa do Mundo. O mais querido foi surpreendido com a não convocação de Eric Pulgar, que seguirá à disposição do técnico Felipe Luiz durante os dias 25 e 26 de março. Desse modo, Pulgar está fora dos 2 compromissos da seleção chilena na primeira convocação da temporada de 2025. No dia 20 de março, o Chile irá encarar o Paraguai às 20 horas, no estádio Defensor de El Chaco. E por fim, os chilenos encerram a data FIFA diante do Equador às 21 horas, em 25 do mesmo mês, no Estádio Nacional do Chile. Surpreendente mesmo o Eric Pulgar ficar de fora da seleção chilena, que é a figurinha carimbada em todas as convocações da seleção chilena, né? Bom, ainda mais ele que nesse período aí de início de temporada tá comendo a bola, tem sido muito elogiado pela mídia e também pelo próprio técnico Felipe Luiz. Bom, agora mudando de assunto, nova patrocinadora. O Cruzeiro do Sul Virtual é a nova patrocinadora do futebol feminino do Flamengo. A parceria será iniciada oficialmente no domingo, dia 9, na Supercopa do Brasil, no confronto contra o Real Brasília. Será a primeira vez que a empresa de ensino à distância patrocinará um time de futebol profissional. A marca estampará a parte superior das costas do manto sagrado rubro-negro das meninas da Gávea. Meus queridos e minhas queridas, essas foram as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de sábado, dia de jogo do Mengão carimbar aí a sua vaga na final do Campeonato Carioca. Eu quero deixar, antes disso, uma palavra de meditação para vocês. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, meus queridos. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.